Boa noite, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É uma grata satisfação poder estar aqui para mais uma noite de trabalho em nossa casa, casa de Moacir, casa de oração, de trabalho, de estudo. Hoje temos a grata satisfação de contar com a presença do nosso irmão Emanuel Silvestre, trazendo para nós o tema Mundo de Regeneração. Mundo de Expiação e Prova. Regeneração foi outro. Vamos fazer a nossa prece para o início das nossas atividades da noite. Querido Mestre Jesus, querido mentor irmão Moacir, gratos estamos por mais uma vez abrires as portas de tua casa para nós, vir aprender um pouco do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, que possamos estar todos irmanados, unidos e receptivos ao que aqui será ministrado na noite de hoje. Que esses ensinamentos possam servir para essa nossa jornada, para ser usado como meta, como mapa, como roteiro para conseguirmos o entendimento de como nos comportar e como agir diante de nós e diante do nosso próximo. Que Deus nos abençoe, nos proteja hoje e sempre. E assim, meus queridos, damos por iniciada mais uma atividade da noite de hoje. Passo a palavra ao meu querido irmão Emanuel. Pode ficar à vontade, querido. Então vamos lá. Boa noite a todos e a todas, muita paz. Eu agradeço mais uma vez o convite, feito aqui pela casa, para nós estarmos nessa noite estudando e aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus e sobre as nossas vidas. Porque quando nós saímos dos nossos lares ou do nosso trabalho e adentramos uma casa espírita, a gente vem com o intuito de aprender um pouco mais sobre a nossa existência, os porquês da vida, qual o sentido de tudo isso que nos acontece na nossa jornada. E é por isso que eu sempre costumo dizer que estar na casa espírita é estar também se predispondo a aprender e refletir mais sobre a nossa própria vida. Trago aqui um abraço fraterno lá do Regeneração. O Grupo Espírita Regeneração fica no bairro dos Torrões, que é onde eu frequento, a gente está lá fazendo nossas atividades. E também ao pessoal da Comissão Estadual de Espiritismo, que faz esse trabalho de ir nas casas espíritas, fazer palestras, seminários, grupos de estudo, para difundir a doutrina e fazer com que nós, todos nós, possamos nos melhorar. Porque o processo de transformação interior não vai ser feito da noite para o dia, e eu não posso fazer o trabalho das pessoas, nem as pessoas podem fazer o meu trabalho nesse sentido de aperfeiçoamento, moral, espiritual. Cada um de nós que vai se esforçar para caminhar e chegar a esse mundo de regeneração, como o irmão até trocou. O tema de hoje, mundo de regeneração. É porque eu creio que o nosso inconsciente busca tanto esse mundo melhor, que a gente quer logo pular essa fase aí de expiação e prova, mas infelizmente ou felizmente que a gente não, na nossa limitação, a gente não consegue ainda sondar os desígnios de Deus, mas nós estamos ainda nessa fase de expiação e prova. Nós vamos usar como base principal o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que tem como título Na Casa do Meu Pai há Muitas Moradas. E aí nesse capítulo 3, Kardec, junto com a espiritualidade superior, vai trazer para nós o conhecimento das categorias dos mundos, e especificamente no item de hoje, mundos de expiação e prova. Antes da gente começar a refletir sobre esse mundo de expiação e prova, o que é esse mundo, quais suas características, de que forma a gente pode identificá-lo, ter essa certeza que esse planeta Terra, onde a gente vive, é um mundo de expiação e prova, a gente vai fazer aqui uma revisão. As minhas palestras,
são muito numa dinâmica de aula. Eu sou professor, então eu costumo falar sobre espiritismo com uma didática, uma metodologia mais simples do dia a dia cotidiano, uma linguagem mais acessível. Inclusive, nós estávamos numa reunião com o pessoal da FEB, que é da Federação Espírita Brasileira, no setor de comunicação espírita. Esse setor ele vai falar justamente dessa tarefa que muitos irmãos têm de ir nos centros levar a palavra, né, como os nossos irmãos evangélicos falam, vamos levar a palavra. E esse processo de divulgação da doutrina espírita, ele enfrenta uma barreira, que é justamente a barreira da linguagem, a linguagem adequada para que a gente possa estar transmitindo o ensinamento de Jesus e da doutrina espírita de forma clara, de forma direta e de forma simples. Isso também vai trazer um pouco do sentido da contextualização. Emanuel, como assim a contextualização? Eu tinha uma aluna de 14 anos e certa vez a gente estava ali no pátio na hora do intervalo deles. Eu não ficava na sala dos professores, eu ia para o pátio para interagir, né, com os meninos. E aí eu sempre percebia ela muito alegre, feliz e conversante. E nesse dia ela estava muito calada. A gente já sabia que ela tinha uma dificuldade de relacionamento com a mãe. Então eu cheguei perto dela, a gente começou a conversar. E daí ela começou a desabafar os problemas com a mãe e tudo mais. E todo mundo que me conhece sabe que eu sou espírita. Nas redes sociais eu sempre coloco lá a mensagem, né, espírita do Evangelho. E aí quando eu fui aconselhá-la sobre esse processo de relacionamento com os nossos familiares, ela chegou e falou assim: olha, professor, não venha não, comece não com esses negócios de espiritismo, de evangelho, porque Jesus não serve para nada. Aí eu, eita, a gente que estuda o evangelho compreende que os ensinamentos do evangelho, né, como está lá no Novo Testamento, tem uma linguagem característica da época. E aí está o grande desafio dos divulgadores da atualidade, é conseguir trazer aquela linguagem lá da época de Jesus para os dias de hoje. Então, quando essa moça de 14 anos ela fala assim, que Jesus não serve para nada, eu questionei, né? Por que você está falando isso? Aí ela afirmou: como é que algo que ele ensinou há mais de 2000 anos atrás vai servir para melhorar minha relação com minha mãe nos dias de hoje? E eu voltei para casa nesse dia pensando nisso. Eu fiquei pensando, como é que nós, enquanto professores, educadores, evangelizadores, pais, mães, tios, avós, enfim, nós enquanto adultos que estamos aqui nessa proposta de interação, principalmente com a criança e com o jovem, eu sempre toco, me desculpem quem já acompanha minhas palestras, eu sempre toco nessa questão da criança e do jovem, porque eu trabalho com esse público, tanto no centro como na escola. De que forma a gente pode construir esse edifício de futuros homens e mulheres de bem a partir dessa proposta de interação com eles, trazendo o ensinamento de Jesus e da doutrina espírita numa linguagem que eles compreendam. Porque quando ela vem dizer que Jesus, o que ele ensinou há 2000 anos atrás, não tem como ela colocar em prática hoje, é porque aí ela encontrou essa barreira da linguagem. Provavelmente ela pegou a Bíblia, leu ali algum texto e não conseguiu compreender na linguagem de hoje. Então a gente tem que fazer esse link. A gente tem que ter essa sensibilidade de pegar realmente algo que Jesus ensinou há mais de 2000 anos, algo que Kardec trouxe no século XIX e fazer a contextualização. Lembrando, não é atualização. Nós não temos como atualizar o ensinamento de Jesus e de Kardec. Nós temos como contextualizar, pegar algo que ele falou lá há 2000 anos atrás e conseguir inserir no nosso dia a dia. Se nós não conseguimos fazer isso, nós vamos transformar o espiritismo numa utopia. Utopia é tudo aquilo que é muito bonito na teoria, mas que eu não consigo enxergar na prática. Emanuel, é muito bonito tudo isso que você está falando. Falou 1 hora, belíssima palestra, explanação, mas eu não consegui enxergar tudo aquilo que você falou na minha vida prática, com a minha família, no meu ambiente de trabalho, com meus vizinhos, inclusive até na própria convivência na casa espírita. Então, desde então a gente vem trazendo esse processo de fazer essa ligação do ensinamento com o nosso dia a dia. Esse capítulo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, vai trazer à tona um dos pilares da doutrina espírita. São 5. O primeiro, Deus, inteligência suprema. Esses pilares encontram-se no Livro dos Espíritos,
e eles vão ser bem detalhados na apostila do ESD. O ESD é o estudo sistematizado da doutrina espírita. E a gente vai ver que a primeira apostila do ESD, o primeiro livro do ESD, vai justamente tratar desses 5 pilares, nos 5 módulos iniciais. Deus, pilar principal. Em segundo ponto, o mundo espiritual e os espíritos. Esse é um pilar da doutrina espírita, né? O que é esse mundo extrafísico, o que é esse outro lado da vida e o que são os espíritos, que na verdade somos nós. Mas é muito fácil compreender o espírito enquanto encarnado, porque a gente está aqui nesse mundo e a gente consegue interagir. Mas o que seria esse espírito quando ele parte deste mundo? Quando ele deixa a matéria e vai de retorno ao mundo espiritual? O terceiro pilar é a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Como se dá a reencarnação, qual é o objetivo da reencarnação, livre-arbítrio, consciência, tudo isso. O quarto pilar, a comunicabilidade entre os espíritos, ou seja, mediunidade. Como é que acontece essa comunicação com quem já partiu, com uma pessoa que está aqui? O que é ser médium? Quais os tipos de mediunidade? Qual é o objetivo da mediunidade? O que é mediunidade com Jesus? Esse é o quarto pilar. E o quinto pilar da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, que particularmente lá atrás, quando eu ainda tinha cabelo, foi o que me chamou a atenção para adentrar o doutrina espírita. Eu cheguei no Regeneração, faziam 3 dias que meu pai tinha desencarnado. E eu sempre gostei de estudar sobre universo, cosmo, galáxia. Sempre acreditei que existe vida em outros planetas. E quando eu cheguei à doutrina espírita, quando eu entrei no centro, que nada é por acaso, o tema da palestra, a minha primeira palestra espírita que eu assisti foi perda de entes queridos. Tinha 3 dias que meu pai tinha desencarnado. E eu assisti aquela palestra, achei tão interessante. No Regeneração, quando você sai na porta da lateral, dá de frente para a livraria. E aí quando eu saí, que eu vi a livraria, estava logo assim o Pentateuco de Kardec, os 5 livros de Allan Kardec. Eu achei aquilo interessante, comprei logo os 5 livros e levei para casa. Aí comecei a ler e vi que um dos pontos da doutrina era essa pluralidade dos mundos habitados. Eu falei, opa, quer dizer que o Espiritismo acredita que existe mundos habitados, existem planetas com inteligência vivendo e ali se aperfeiçoando, interagindo e convivendo. E aí esse capítulo 3 é para reforçar que essa realidade existe e que Jesus vem confirmar com essa sua fala, que na casa do Pai, ou seja, o universo, há muitas moradas. Se existem muitas moradas é porque os mundos que circulam no universo são habitados. E aí quando a gente vai falar sobre isso com o pessoal da juventude, por exemplo, a mocidade lá do centro, aí os meninos falam, mano, então quer dizer que existe alienígena, existe ET. Aí ele já começa a trazer aquela ideia do cinema, né, de Hollywood, os ETs, aqueles bonequinhos verdes com cabeção, o olho enorme. Eu disse, olha, eu não tenho como garantir a você a forma física, nem o tipo de biologia que existe nos mundos. O que a doutrina espírita afirma é que todo o universo está povoado por inteligências, espíritos. O livro dos Espíritos vai falar que o espírito é o princípio inteligente do universo. Então, todos os mundos que circulam no universo, ali existem espíritos convivendo, evoluindo, aprendendo, se melhorando. Como é o corpo físico deles? Não sei. Como é o tipo de sociedade, a biologia, os gases, os elementos químicos de cada planeta? Não sei. Existe conhecimento que vai além do nosso alcance. Inclusive, na própria obra O Livro dos Espíritos, tem questionamentos que Allan Kardec faz aos espíritos superiores, que os irmãos dizem, você ainda não tem inteligência para compreender isso. Só para a gente ter uma ideia, na pergunta número 3 do Livro dos Espíritos, que é assim, que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que é o infinito? É a segunda pergunta que Allan Kardec faz. Infinito é tudo aquilo que não tem começo e não tem fim. O que é desconhecido é infinito. A terceira pergunta, Kardec questiona, podemos então dizer que Deus é infinito? E os espíritos dão uma resposta que daí a gente já tira a nossa limitação de entendimento, conhecimento do que é o universo. Porque os espíritos dizem a Kardec, tentar denominar, classificar Deus de infinito é pobreza de linguagem do ser humano para tentar definir algo que está acima da sua capacidade de compreensão. Então vejam,
para a gente conseguir entender algumas coisas, vai necessitar de nós o progresso da consciência, do conhecimento científico, porque, por exemplo, a NASA manda uma sonda para Marte, fotografa, filma, manda de volta para a Terra. A gente não consegue enxergar nada. Mas será que a gente não consegue enxergar nada porque estamos vendo com o olho dessa dimensão onde a gente existe? Será que nas dimensões paralelas, nos mundos extrafísicos, como a física quântica traz para nós em conhecimento, não existe formas de vida que a gente não pode compreender? Isso é algo a se pensar. Mas o tema da noite de hoje não é especificamente para falar sobre os mundos habitados. É só para a gente ter uma noção de que esses planetas que circulam no universo, existe ali um processo de interação com os espíritos convivendo, e que esses mundos, eles seguem uma categoria evolutiva. Kardec, ele era pedagogo, também era educador, e ele vai trazer para a doutrina espírita esse formato pedagógico, sabe, de trazer o conhecimento espiritual. Então, a gente vai ver muitas vezes ele falando da escala espírita, classificando a evolução, o processo de evolução do espírito em ordens, né? Espíritos de primeira, segunda e terceira ordem. E ele vai falar das categorias dos mundos habitados. E aí ele vai dizer o seguinte, que são 5. Primeiro, mundos primitivos. Aí ele traz um resumo, onde se dão as primeiras encarnações dos espíritos. Mundos de expiação e prova, onde existe a miscigenação de espíritos, onde a dor, a angústia, os problemas predominam, né, se sobrepõem ao bem, o mal se sobrepõe ao bem. Terceiro, mundos de regeneração, ou como está aqui no Evangelho, mundos regeneradores. São aqueles mundos que estão transitando de uma faixa inferior para uma faixa superior, mas aí ainda existe as provas, ainda existe o adoecimento do corpo físico, ainda existe o mal, mas num grau a menos. Quarto na escala, né? Quarto grau, mundos felizes. O bem sobrepõe o mal. Quando eu li isso assim, mundos felizes, o bem sobrepõe ao mal, aí eu comecei a pensar, né? Então quer dizer que ainda vai existir resquícios de inferioridade, de inveja, de egoísmo, de orgulho, porque quando ele diz que os mundos felizes, que é a quarta etapa, o bem sobrepõe o mal, é porque a gente compreende que ainda vai existir esses resquícios, ou em nós mesmos, ou naqueles que convivem conosco, até chegar na quinta etapa, quinta e última etapa, que Kardec denomina de mundos celestes, onde são as habitações de espíritos superiores, né, de espíritos já evoluídos, coisa que a gente já está bem perto, né? Eu falo assim para a gente não desanimar, né, na nossa caminhada evolutiva, nessa busca, nessa ascensão espiritual. E aí nesse item, que é assinado por Santo Agostinho, é o item 13 e 14, 13, 14 e 15, está nas instruções dos espíritos, mundos de expiação e prova. A gente vai começar a observar o seguinte, esse item vai trazer 3 tópicos que a gente vai refletir na noite de hoje. O primeiro tópico, que tipo de espírito está encarnado nesses mundos de expiação e prova? Ele vai falar sobre isso. Segundo, como vai se dar o processo de transformação desses espíritos? O que é que acontece na vida, na rotina das pessoas que estão vivendo nesse mundo, nesses mundos de expiação e prova, e aí ele vai falar da Terra, né, do nosso planeta Terra, de que forma a gente vai interagindo e vai proporcionando para nós essa evolução nesse processo de busca, né, de aperfeiçoamento. E por último ele vai falar sobre esse momento de transição, porque o próximo tópico é justamente mundos regeneradores. Ele vai falar desse processo da transição planetária, né, o que acontece nesse momento de transição. Mas bora lá. A espiritualidade, né, Santo Agostinho, que é quem assina a mensagem, ele deu essa mensagem em Paris, no ano de 1862. Ele vai falar o seguinte, nós não vamos ler senão fica muito maçante, eu acho muito entediante ficar só lendo o texto, porque não chama atenção, o bom é realmente o diálogo, né, a reflexão. Mas ele vai falar o seguinte aqui no início, que ele recebeu a missão de falar de mundo de expiação e prova. Só que ele diz que não tem muito o que falar, porque a gente já sabe o que é mundo de expiação e prova, porque a gente vive num planeta que está em expiação e prova. Aí ele vai falar, só é você olhar
Olhe para as pessoas que vivem nesse mundo e comecem a observar o que elas fazem, o que elas falam, como elas se comportam. Daí você vai tirar mais ou menos como é o caráter, por exemplo, de um habitante de um planeta que está em expiação e prova. Aí ele vai dizer que todos nós temos duas asas do progresso. Todo mundo que está encarnado, gente, está encarnado para evoluir. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, quando vai falar justamente desse mundo espiritual, né, a relação com o mundo espiritual, Allan Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação para os espíritos, para nós? Todo mundo aqui tem consciência disso, né, que é espírito. Todo mundo é espírito. Por isso que eu acho tão engraçado quando a pessoa fala que tem medo de espírito, porque hoje tu não é um espírito. Esses dias eu estava conversando com minha mãe chateada, aquela fala clássica, né, de toda mãe: no dia que eu morrer vocês vão dar valor, vocês vão sentir falta. Eu disse: mas mãe, e se eu desencarnar antes da senhora? Vai não, Deus não vai deixar não, porque veja só como mãe não, porque você vai sentir essa dor, essa falta de eu partir, não sei o quê. Disse: não, mas se eu desencarnar antes? Ela: se desencarnar, morreu, né? Fazer o quê? Eu disse: eu volto para me despedir da senhora. Ela: Deus me livre, no dia que você morrer não apareça não. Eu disse: mas rapaz, sou eu, filho da senhora. Eu disse: não. Aí veja o medo que a gente tem. A mãe com medo do próprio filho, se eu voltasse para me comunicar com ela. E isso às vezes é falta de compreensão justamente da nossa natureza espiritual. Quando a gente está, por exemplo, numa reunião mediúnica de desobsessão, ali evangelizando, dialogando o espírito em sofrimento, tem gente que fica: Deus me livre, eu ia morrer de medo. Mas rapaz, quando a gente está no atendimento fraterno, eu não estou aqui, o irmão senta na minha frente e a gente começa a conversar, não tem diferença. A diferença é que no atendimento fraterno é com um espírito encarnado e na mediúnica com um espírito desencarnado. Mas ali é um coração que tem suas problemáticas, seus desafios, suas complexidades, e está ali buscando ajuda na casa espírita. Por isso que é bom a gente sempre ter esse olhar da nossa essência real, que é a espiritual. Tudo que a gente vive na matéria é transitório, é impermanente, não é para sempre. Tudo tem o objetivo da nossa experiência nesse mundo para a gente progredir, tanto que os espíritos respondem a Kardec. Qual o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação para que os espíritos evoluam, progridam. Ou seja, a gente não encarna porque quer, a gente tem que vir para esse mundo para evoluir, porque é estando nesse planeta que a gente vai viver as experiências necessárias que vão ali lapidando o nosso ser espiritual. O perdão, a compreensão, a resignação, a resiliência. O que é resiliência? É você julgar a atitude do outro a partir do ponto de que você pensa assim: poxa, se fosse eu fazendo. Quando alguém machuca a gente fica com aquela, né, tristeza, aquela mágoa, e não quer perdoar a pessoa. Mas vocês já perceberam que quando a gente magoa alguém, a gente fica doidinho para que aquela pessoa perdoe a gente? Aí como é que eu quero ter perdão das pessoas, mas eu não consigo perdoar? A resiliência é isso. A resiliência vai fazer com que a gente se coloque no lugar da pessoa e pense: poxa, se fosse eu passando pelaquela experiência, será que eu gostaria de ser tratado dessa forma? Né? Fazer com o outro aquilo que eu gostaria que fizesse, como Jesus diz. E aí a gente tem essas duas asas do progresso. O progresso intelectual, gente, que é a inteligência, conhecimento, sabedoria. Todo mundo vem para esse mundo, vem para se desenvolver nessa área. Está aí a tecnologia, a medicina, as invenções. Tudo vem para melhorar a nossa estabilidade e nosso conforto nesse mundo, do ponto de vista intelectual. Mas nós também temos a asa do progresso moral. Aí eu coloco assim: moral / espiritual, né? Porque não tem como desassociar a nossa questão moral da nossa questão espiritual. E aí Kardec, Santo Agostinho, ele vai dizer que nesse mundo, expiação e prova, nosso planeta Terra, a maioria das pessoas estão muito evoluídas intelectualmente, muita tecnologia. Isso no século XIX, viu? Porque a gente não pode esquecer que Kardec estava, né, ali naquele contexto do século XIX, que era o quê? Quando a gente estuda um pouquinho de história, é engraçado que na apostila do ESD fala sobre o contexto histórico da França e da Europa no século XIX. Então a gente vai ver que veio Revolução Francesa,
Revolução Industrial, o crescimento do positivismo de Auguste Comte, né, das dúvidas de René Descartes, a ciência eclodindo, a religiosidade perdendo força, e Kardec nasce nesse meio. Então, quando os espíritos vêm dizer a Kardec que no mundo de expiação e prova, a ciência, a inteligência, os descobrimentos são muito evoluídos, isso não mudou muito do século XIX para cá. A gente vai ver sim a ciência, a tecnologia crescendo, tá aí a inteligência artificial. Tem até um livro que eu comprei, tá para chegar pela internet, que o nome do livro é A Próxima Onda. Como nós vamos enfrentar a inteligência artificial no século XXI? De que forma essa tecnologia vai impactar a nossa existência? E aí ele vai falar que os habitantes da Terra sofrem das questões morais. Aí ele vai falar da moralidade de nós que vivemos aqui. Isso é tão forte que eu vou trazer aqui um exemplo. E a gente vai começar a despertar para 2 pontos. O primeiro ponto, quando a gente fala de inferioridade moral, às vezes a gente se coloca fora da bolha, a gente não se inclui no processo. A gente acha que toda essa inferioridade, podemos dizer assim, né, essa falta de evolução, está lá fora no mundo, e eu não faço parte desse mundo, ou dessa sociedade, ou desse agrupamento. Aí, isso é falta um pouco do senso de coletividade, de não se sentir pertencente àquela realidade. Cosme Massi é um estudioso espírita. Tem um livro dele que é As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade. Aí ele está falando, da lei moral, bem sobre a destruição, né? A lei de destruição. Aí ele vai falar o seguinte, ele vai falar da violência, né? Do assassinato, da poluição do meio ambiente e tudo mais. Aí ele diz o seguinte: quando nós escutamos uma notícia, abri aqui minha rede social, aí saiu lá, o Brasil é um dos países mais violentos do planeta. Aí a gente fala, meu Deus, isso é uma vergonha, o Brasil é um dos países mais violentos do planeta. A gente tende, de princípio, a achar que o Brasil é como se fosse uma pessoa, que eu estou fora disso, que está além de mim. Só que quando a gente escuta, pessoal, uma notícia falando que o Brasil é um país violento, na verdade, essa notícia está querendo dizer o seguinte: o Brasil é um país formado por habitantes. Quando a notícia fala que esse país, essa nação é violenta, na verdade ela está querendo dizer que as pessoas que compõem aquela nação são violentas. Os brasileiros e brasileiras. Isso se afirma na última pergunta do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec questiona se esse planeta de expiação e prova um dia vai ascender nas etapas e vai se tornar um mundo de regeneração, um mundo melhor, um mundo mais fraterno, mais justo, com mais amor. E os espíritos dizem a Kardec: o vosso planeta só será um planeta melhor de se viver quando vocês que habitam nele praticarem mais o bem do que o mal. Então, quando se fala que esse mundo é um mundo atrasado, na verdade está dizendo que os espíritos que vivem nesse mundo são atrasados. E aí vem algo que é bem interessante, porque ele vai falar que existem esses mundos nessas categorias. Expiação e prova a gente está estudando na noite de hoje. Só que dentro dessa categoria, nem todo mundo está no mesmo processo evolutivo. Existem uns... Eu vou falar o seguinte assim: suponhamos, existe essa categoria de espíritos atrasados. Dentro dessa categoria existem os degraus. Então pode ser que, por exemplo, e aí eu acho essa ideia massa, no sentido de que eu não posso julgar o erro do outro, porque eu também cometo erro. Igual aquela parábola da mulher adúltera, que o pessoal ia jogar a pedra nela, Jesus chega na hora, quem não tiver cometido erros que atira a primeira pedra, e todo mundo soltou a pedra e foi embora, porque todo mundo comete erro. Aí o que é que a gente pensa? Eu posso ter impaciência, eu sou uma pessoa impaciente. Aí o meu irmão me julga: poxa, como Emanuel é impaciente, é horrível conviver com ele, a gente não consegue fazer um projeto, tudo ele reclama, tudo ele já explode, tudo ele já grita com as pessoas, sendo que ele é vaidoso. Eu estou usando um exemplo, viu, meu irmão, pelo amor de Deus. Sendo que ele é vaidoso. Aí você vai achar ele vaidoso. Vixe, aquele cara é vaidoso, ó, se acha, tudo quer colocar o nome dele, quer sair na primeira lugar da foto, sendo que você é orgulhosa.
E aí a gente vai apontando o erro do outro, sendo que está todo mundo dentro do pacotinho de habitantes do mundo de expiação e prova. Então, assim, gente, antes da gente julgar o próximo pela sua imperfeição, é importantíssimo a gente praticar o conhece-te a ti mesmo. Porque quando a gente pratica o conhece a ti mesmo, a gente vai ver que cada um de nós tem esse ponto a melhorar. Eu costumo falar assim para os meus alunos: eu sou burro, não sei matemática, mas você sabe gramática, meu amor. Aí o outro que não sabe nada de matemática sabe química, porque cada um tem uma aptidão, tem um talento. Óbvio que dentro do âmbito escolar a gente vai ter que ter pelo menos a média, né? Vai ter que ser mediano para conseguir passar de ano. Mas cada um vai ter uma aptidão a qual vai se projetar na sua profissão no futuro. E a sociedade, como está na lei de sociedade, é feita disso, de diferença. Já imaginou se todo mundo fosse professor? Já imaginou se todo mundo fosse médico? Todo mundo fosse cozinheiro? Já imaginou se não existisse gari, como as nossas ruas iam ficar imundas, sujas? Já imaginou se de madrugada o padeiro não acordasse, fosse lá na padaria fazer o pãozinho da gente? Como é que a gente ia comer o pão com manteiga de manhãzinha cedo? Se não existisse motorista de ônibus? Dá para entender isso, gente, como é importante as diferenças e de que a gente não pode julgar o outro, porque cada um está no seu processo evolutivo, trilhando esse autoconhecimento. Agora sim, eu falo da impaciência e eu costumo dizer, o apóstolo Paulo dizia: nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha. Por isso que é importante, quando a gente está na tribuna, assumir essas questões. Eu literalmente tenho impaciência. Só que de uns anos para cá eu aceitei isso. E aí a história muda. Porque quando a gente aceita a nossa imperfeição, quando a gente aceita que é um habitante de um mundo de expiação e prova, onde a dor, as dificuldades, as angústias existem, a gente vai começar a pensar e ver a vida de forma diferente. E é isso que o Espiritismo propõe. O Espiritismo não propõe tirar a dor da nossa existência. Até Chico Xavier tinha problema, Irmã Dulce, Gandhi ele foi um pacifista e desencarnou vítima da violência. A gente está nessa formatação de mundo. O que é importante é a gente compreender esse processo, saber que esse mundo muda a partir da nossa mudança interior e a gente conseguir enfrentar essa realidade com resiliência. Dentro dessas imperfeições morais que a gente tem, Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, um livro extraordinário, lá no Regeneração a gente tem estudo desse livro, O Homem Integral, ela vai dizer o seguinte: que existem, ela vai elencar 5 imperfeições morais que todos nós temos. E como Jesus vai nos ajudar nesse processo de combate a essas imperfeições. Primeiro ela vai dizer que toda a pessoa, o homem integral, que ela fala, ela não fala homem gênero masculino, ela fala homem no sentido humanidade. Ela vai falar que todo ser humano, toda pessoa que está aqui encarnado é esse espírito que vem evoluir, que vem aprender, que vem reconciliar-se, que vem se melhorar e está nessa busca. A gente vai ver que o nosso modelo, o nosso guia, como está no Livro dos Espíritos, é Jesus. Jesus é o nosso referencial. Então a nossa caminhada aqui é para Ele. Não no sentido de culto apenas. A relação do espírita com Jesus não é uma relação de culto, de adoração. Jesus não é um livro embaixo do braço. Jesus não é uma imagem pendurada no pescoço. Jesus não é apenas um retrato pendurado na parede. Jesus é uma verdade que precisa ser vivida. Enquanto a gente não tiver essa relação com Jesus, de viver o que Ele ensinou, a gente vai viver apenas esse processo de adoração. Eu sou cristão porque acredito em Jesus. Mas Jesus falou que pega a tua cruz e me segue. Então ser cristão não é apenas acreditar. Ser cristão é realmente vivenciar aquela realidade, aquilo que a gente acredita. Então ela fala que todo espírito encarnado está nesse movimento para chegar a Jesus, ou seja, para fazer o que Jesus ensinou, exemplificou. Tem um detalhe. Ela vai falar que todo ser encarnado é um ser integral. Aí ela vai dizer que todos nós temos 4 fatias, vamos dizer assim, né? Temos 4 expressões. A primeira é o ser espiritual, como a gente já falou, todo mundo aqui é espírito. Segundo, estamos encarnados, então temporariamente também somos seres materiais. Mas nós vivemos o quê? As nossas relações conosco mesmo, com o próximo, que cria o quê?
um convívio em sociedade. E ela vai dizer que nós também somos seres sociais. E quarto, e não tão desimportante, ela vai dizer que nós somos seres emocionais. Porque nessas convivências, nessas idas e vindas de outras encarnações, a gente vai acumulando vícios e virtudes que vão impactando o nosso emocional, o nosso sentimental. Então veja, eu vou dar um exemplo de um aluno. Eu tenho um aluno que tem 5 anos de idade, eu trabalho com educação infantil hoje. Eu tenho uma sala de aula com 20 crianças. Cada criança é uma personalidade. Só que eu sempre cito os gêmeos. Luan e Laura. Gêmeos. Luan é um espírito, minha gente, calmo, amoroso, cuida dos brinquedos com uma paciência para não quebrar, respeita a hora da fila. É uma criatura que você fica, meu Deus, aquela criança que toda mãe, todo pai queria dizer, poxa, eu queria que meu filho fosse assim, mas cada um vem, reencarna na família da gente aquilo que a gente precisa, tá, minha gente? Então dê graças a Deus que a gente tem em casa. Porque Laura, que é a irmã gêmea dele, é o oposto. Misericórdia, Jesus. Olha, se existe, como a gente brinca, né, karma, tudo que eu fiz com minhas professoras é por aí, agora eu estou resgatando com Laura. Minha gente, olha, vocês não têm noção. Mas é aprendizado. Agora vejam, são irmãos gêmeos, mesma família, mesma criação, estudam na mesma escola, vivem a mesma realidade e são personalidades totalmente diferentes. Porque quando eu estou na sala de aula e eu enxergo aquelas 20 crianças que estão comigo, elas não são apenas crianças, elas são espíritos que estão ali vivendo a fase da infância, mas que trazem sua personalidade, trazem seus gostos, trazem seu caráter. A prova está aí na diferença de 2 irmãos gêmeos. E eles vão ali construir uma convivência social. Tem gente que não dá muita importância de levar a criança para a escola. Mas vejam, quando a gente reencarna nesse mundo, a gente fica em casa. A gente está ali dentro do ciclo familiar, convivendo com os nossos. Quando a gente vai para a escola e a gente entra numa sala de aula com outros 19 coleguinhas, a gente vai ter o primeiro impacto na convivência em sociedade. Porque eu vou descobrir que não sou a única criança do mundo, que o mundo não gira em meu torno, como a gente tem lá uma que quer ser a primeira em tudo, se ela não for a primeira, ela morre. Porque é a primeira filha, a primeira neta, a primeira sobrinha, a única criança da família. Então, em casa, ela tem tudo só para ela. Quando ela chega na escola, ela tem que dividir tudo com as outras crianças. E tudo isso é construção de um ser social. Porque se a gente não começa a plantar essa semente na infância, na primeira juventude, nós vamos crescer adultos problemáticos. Quando a gente vê uma notícia de um rapaz que tira a vida de uma moça porque ela não aceita mais namorar com ele, provavelmente aquele rapaz, aquele homem, foi uma criança que tudo que pedia davam para ele, que ele não soube ouvir um não, que achava que ele poderia ter tudo que ele quisesse. Então essa construção de convivência em sociedade e equilíbrio emocional parte desse princípio da educação. Emmanuel, então quer dizer que a gente que é adulto não tem jeito? Tem jeito, é o autoconhecimento. Porque enquanto a gente é criança, o espírito na fase da infância, gente, ele pode ser e ele tem que ser orientado pelos adultos. Os pais, as mães, os evangelizadores, os professores vão ali orientando, fazendo com que aquela criança desenvolva suas potencialidades para o bem, para o amor, para a fraternidade. Quando chega na fase adulta, não digo nem adulta, quando chega adolescente, 18 anos, 17 anos, já é muito mais difícil. Aí vai ter que ter o autoconhecimento, para a gente mesmo conseguir fazer esse processo de mudança. Porque não adianta, a gente não vai conseguir mudar o outro, não vai. Só vai conseguir fazer o contrário. Podem perceber, toda vez que alguém reclama demais de um ponto nosso que precisa melhorar, chama a atenção da gente, o que é que o orgulho faz? Sou assim mesmo, estou nem aí, vou fazer. No ambiente de trabalho, rapaz, não faz assim não, faz assim, ó, se mete no teu, faz o teu, deixa que eu faço o meu. Às vezes a pessoa sabe que está fazendo errado, mas o orgulho de ter sido chamado a atenção faz com que, ó, faz o teu que eu faço o meu, nesse processo de interação. É a complexidade do ser que Joana de Ângeles traz. Aí ela vai dizer que essa caminhada para Jesus, a gente encontra esses obstáculos morais, que é o que Santo Agostinho vai dizer. Nesse mundo existem pessoas muito inteligentes, mas moralmente atrasadas. E aí a gente vai usar a tecnologia para o mal. A gente vai usar, por exemplo, um abusador
vai usar a tecnologia, a inteligência artificial, que reproduz a imagem de uma pessoa, para o quê? Para roubar fotos íntimas de uma menor de idade, por exemplo. Ligar, sabe aquela ligação misteriosa que é 30003, que a gente atende e fala alô e ninguém responde do outro lado? Sabe o que é que eles estão fazendo? Não é fake news não, passou no Bom Dia Pernambuco. Eles gravam a voz e na inteligência artificial eles reproduzem a voz da gente, porque eles gravaram o som da voz para poder solicitar empréstimo, para poder, por telefone, se passar pela pessoa e pedir para um amigo, um colega fazer um Pix. Isso é a inteligência utilizada por uma mente moralmente atrasada. A tecnologia, minha gente, de uma bomba nuclear é uma tecnologia avançadíssima. A mente que criou essa bomba nuclear é uma mente inteligente, mas moralmente atrasada, e usa a inteligência para algo que não é legal. Por isso a importância de transpor esses obstáculos que Joana de Ângeles faz. Aí ela vai falar do primeiro. Materialismo. Desses cinco obstáculos morais que Joana de Ângeles traz, ela vai falar do materialismo. O materialismo, ela tem os subtemas, porque ela vai falar da posse. Nós somos pessoas materialistas, no sentido de que estamos encarnados e precisamos de bens materiais para sobreviver. Aí a gente lembra a pergunta 920 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec ele questiona: para se manter uma relativa felicidade ainda neste mundo de expiação e prova, o que é necessário para ser feito? E os espíritos superiores dizem, é uma resposta curta, mas eu acho de uma profundidade tão grande, dentro da nossa realidade materialista, porque os espíritos vão dizer para Kardec: para ter uma relativa felicidade ainda neste mundo, basta apenas, na vida material, a posse do necessário, e na vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Aí vejam, quando a espiritualidade fala que para ser feliz nesta vida, nesse mundo, do ponto de vista material, é só ter a posse do necessário, aí eu fico imaginando, por que a gente inventa tanta necessidade que não existe? Porque a gente só projeta a nossa felicidade em ter. Eu só vou ser feliz quando eu conseguir o celular iPhone 13 Plus Master. Aí eu compro o danado do celular. Não, agora eu só vou ser feliz quando eu conseguir juntar dinheiro e fazer aquela viagem para Dubai. Junto o dinheiro, vou para Dubai. Agora eu só vou ser feliz quando eu conseguir comprar minha casa. Compro minha casa. Agora eu só vou ser feliz quando eu conseguir isso. Aí consegue, vai tendo, vai conquistando, sabe? Vai tendo. Chega uma hora que conquistou tudo o que queria e o vazio existencial continua. Qual é a lógica disso? Porque a verdadeira felicidade da alma não está em ter as coisas, acumular coisas materiais, e sim utilizar as coisas para o progresso. Aí está a diferença. Como Jesus ensina na parábola dos talentos. Quem lembra dessa parábola? O senhor da vinha foi viajar, chamou 3 trabalhadores, distribuiu os talentos para os trabalhadores, foi embora. Aí um trabalhador multiplicou os talentos, o outro também, e o terceiro, com medo de perder o talento, escondeu. Quando esse senhor da vinha voltou de viagem, chamou os trabalhadores para prestar conta. O que foi que tu fez com os talentos que eu te dei, mestre? Senhor, eu multipliquei, está aqui. Servo bom e fiel, ainda hoje estarás comigo. E tu fizesse o quê? Também multipliquei, está aqui o que você me deu e o que eu consegui multiplicar. Servo bom e fiel. Aí eu com o coitado do terceiro: e você fez o que com os talentos? Aí eu fiquei com medo de perder e escondi. O egoísta. Então, servo mau e infiel, ainda hoje irás sofrer nas trevas exteriores, ou seja, irá sofrer as consequências da escolha do egoísmo. Enquanto os outros 2 multiplicou os talentos, o que é isso, multiplicar os talentos? É tudo empréstimo. Coloquem isso na nossa cabeça, vamos colocar isso na nossa cabeça. Tudo que a gente tem nessa vida material é empréstimo. E quando a gente desencarnar, a gente vai prestar conta a quem? A nossa consciência. O quão de bem eu fiz com aquilo que Deus me emprestou para viver essa vida neste mundo. Então, quando a gente tem as coisas, não tem problema, gente. A gente trabalha, a gente rala, a gente derrama o suor, chora. Quem é que já não chorou no ambiente de trabalho?
A gente faz isso tudo e tem o direito sim. Mano, não tem o direito? Tem, de ter seu carrinho, de ter sua casa, de fazer sua viagem com sua família, de ir para uma festa, para uma praia. Todo mundo tem direito. O que a gente tem que ter consciência é que tudo isso é empréstimo de Deus para a gente ter uma vida boa, ajudar o próximo, se ajudar a evoluir, porque no dia que chegar o momento da gente partir, a gente vai devolver, não vai levar. É aquele ditado: caixão não tem gaveta. E no mundo espiritual a gente não leva. O que a gente leva são os aprendizados, as relações, o conhecimento adquirido nesse mundo, o materialismo. No segundo ponto, ela vai falar da ignorância. A ignorância é outra chaga da humanidade, desse ponto de vista moral, porque a ignorância vai fazer com que o nosso orgulho cresça, porque a gente se acha, como se falava antigamente, né, o rei da cocada preta. A gente se acha o máximo e não aceita o outro. E outra coisa, a ignorância, que é a ignorância na perspectiva de falta de conhecimento, tá? Porque aqui no Nordeste, em Pernambuco, a gente fala: poxa, aquele cara é ignorante. A gente está falando na ignorância no sentido de grosseria, né? Mas o que Joana fala de ignorância é a falta de conhecimento, a falta de estudo, a falta de conhecimento de si mesmo, para compreender que eu sou um ser nessa jornada evolutiva e que em nenhum momento, pelos meus títulos, pelos meus cargos, eu posso me colocar acima das pessoas. Não tenho esse direito. Pelo contrário, quanto mais conhecimento a gente tem, mais humildade a gente deve ter de reconhecer a nossa pequenez. Aí, uma vez eu estava assistindo uma palestra do Mário Sérgio Cortella, eu acho o nome dele. Foi uma palestra que teve para empresas, relacionamento entre colegas de trabalho, e ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse assim, que uma vez foi no banco, e aí tinha um rapaz lá alterado, gritando, xingando o gerente. Aí ele falou aquela frase clássica de um orgulhoso: você sabe com quem está falando? Aí o gerente olhou para ele e falou: eu sei com quem eu estou falando. Eu estou falando com uma pessoa que vive num país com 200 milhões de habitantes, em um planeta com 8 bilhões de habitantes, num sistema solar com 8 planetas, numa galáxia com 200 milhões de sistemas solares, num universo com 100 bilhões de galáxias. É com uma pessoa dessa que eu estou falando. Quando a gente sai do olho do furacão e consegue enxergar de fora, a gente vai ver que nós temos uma importância sim. Somos esses construtores, co-criadores de Deus na construção de um mundo melhor. Mas a partir do momento que a gente se equipara aos outros com a proposta de humilhar, de subjugar, de se parecer melhor, isso é uma ignorância. Joana de Ângeles fala. Veja que interessante, ela não diz que isso é maldade, que isso é perversidade, não, ela fala que é ignorância mesmo, a falta de conhecimento, de compreender a sua própria humildade nesse processo de construção. Terceira chaga que ela traz, o medo. O medo nos paralisa. O medo faz com que a gente não arrisque o novo, que a gente não saia da zona de conforto. Aí ela vai falar um pouco do ser emocional, porque muitos dos nossos medos são traumas. Traumas desta vida ou traumas de outra vida, né? De uma existência passada, que a gente traz nos nossos arquétipos, no nosso inconsciente, gravado no perispírito, aquele medo, aquele bloqueio, e a gente não se permite para o novo. Eu tenho um medo tão grande de ir no centro espírita, porque, sei lá, eu vou ver cadeira voando, as portas vai bater, a luz vai acender, vai apagar, e o povo tem medo. Eu convidei uma colega minha, lá da academia, ela é evangélica, e a gente sempre conversando sobre espiritismo, evangelho, e ela achava interessante, porque todo espírita que ela conhecia entendia de evangelho, falava de parábola, falava das curas de Jesus, e entendia o contexto histórico. Ela ficava: meu Deus, como é que esse povo espírita, ela nem falava esse povo espírita, como é que esse povo que bate bombo entende tanto de Bíblia, entende tanto do Evangelho? Eu disse: amiga, você já foi no centro, Deus me livre, você já leu um livro de Kardec, está amarrado. O medo nos aprisiona na ignorância e impede que a gente siga em frente, até que um dia, com muito pelejar, a gente fez o combinado. Eu disse: olha, eu vou na sua igreja se você for no centro. Aí eu, como eu não tenho problema, já fui em igreja, já fui em sinagoga, já fui no templo budista, já fui em terreiro de Umbanda e Candomblé, não tenho problema.
Porque Chico Xavier falava que quando a gente tem convicção e é bem resolvido com a nossa fé, a gente não tem tempo para atacar a fé dos outros, não. Aí eu fui na igreja dela, eu disse, pronto, agora você não vai me enrolar mais não, vamos lá no centro. Aí ela foi, lá no Regeneração tem 2 portas, assim, tem uma lá de trás e uma do lado da tribuna, assim, parecido aqui com o Centro Moacir. Aí ela entrou na última porta, sentou na última cadeira. Eu disse, menina, vamos lá pra frente. Não, eu vou ficar aqui, porque qualquer coisa eu corro. Eu disse, tá certo, fica aí. Aí ela já estranhou com muita paz, que Jesus te abençoe. Ela falou, meu Deus, como é que eu vou na casa do inimigo? O povo só fala de Deus, só fala de Jesus, só fala do bem. Ela vendo as pessoas felizes, ela vendo essa harmonia, essa energia boa que a gente sente quando está no centro. Aí quando terminou tudo aquilo, ela realmente, Emanuel, é nada a ver com o que eu imaginava. E até hoje, ela não se tornou espírita não, ela tem a fé dela, mas até hoje, quando alguém ataca o espiritismo, ela fala, epa, você já foi no centro? Veja, ela é evangélica, mas ela se permitiu vencer o medo. Às vezes a gente está num relacionamento, sofre por algum motivo, é um relacionamento tóxico, abusivo, aí eu vou me fechar, não vou abrir meu coração para conhecer outra pessoa. Não, gente, não pode ser assim. Sofri no emprego, Deus me livre, tive uma turma que era o terror, não quero ser mais professor. A gente não pode deixar as experiências da nossa vida nos bloquear e nos trazer medo. Essas experiências vêm para o fortalecimento do espírito e a gente vai superando o medo. Eu morro de medo de avião. Morro. Agora em setembro vai ter o encontro do NEP Brasil em Brasília, perto da FEB. Comprei essa passagem faz tempo. Olha, minha gente, vocês não têm noção. Desde o dia que eu comprei essa passagem, que eu não tenho paz, porque eu estou na rua, passa um avião, eu já entro em pressa. Eu tenho pavor de avião, mas tenho que ir. A gente desencarna no dia. Hoje os irmãos estavam lá na igreja do Morro da Nossa Senhora da Conceição e desencarnaram. Quem é que ia imaginar que ia para a igreja, o teto ia cair, você ia desencarnar lá? O avião que caiu da Voe Paz, um homem perdeu o voo porque estava no guichê errado. Perdeu o voo, não, é porque não era o dia dele desencarnar. Quando a gente é espírita, a gente tem essa consciência de que as coisas acontecem com um propósito maior e acontece quando tem que acontecer, a gente não tem medo. A gente tem aquele medo da insegurança, mas a gente sabe aquilo, ó, tá com medo, vai com medo a si mesmo. Se for uma fobia, terapia. Terapia, psicólogo, tratamento na casa espírita para a gente superando o medo. O quarto, tá chegando perto da gente terminar. O quarto vício, né? A quarta barreira moral que a humanidade enfrenta. A gente já viu aqui o materialismo, a ignorância, o medo e agora a culpa. A culpa, como Joana de Ângeles fala, é aquilo que faz a gente se martirizar e achar que a gente não merece ser feliz. Então, toda vez que a gente está culpado, e o ser humano tem algo que a psicologia explica, que ele chama de culpa-recompensa. O que é a culpa-recompensa? Eu estou sofrendo por algo, mas eu aceito aquele sofrimento, porque se eu estou sofrendo é porque eu mereço. Se eu mereço, então está ok. Então a gente vai passando por situações realmente lamentáveis, não sai do lugar porque eu estou merecendo, é um karma que eu estou pagando, que eu não sei de onde tem espírita que tirou essa ideia de pagar karma, querendo reproduzir essa história de pecado e castigo que não existe no espiritismo, que Kardec desconstruiu isso. Na verdade, o próprio Cristo, quando olha para a mulher adulta, ele fala, se ninguém te julga, eu também não te julgo. Agora Jesus fala, vai e não volte a cometer erros. As nossas experiências, ela vem com essa proposta pedagógica da gente passar pelo problema, mas não se congelar, se cristalizar no problema. Não, a gente passa, aprende com o erro e continua a caminhada se esforçando para não cometer esse erro novamente. Porque o Cristo fala para a mulher adúltera, vá, não volta a cometer erros para não acontecer algo pior nesse processo. Então, essa culpa, a gente tem que se libertar dela. Somos espíritos nessa jornada, vamos sim em alguns momentos cometer erros, mas faz parte do aprendizado. Quem aqui nunca, cometeu erro, um deslize, mas depois parou, a consciência bateu, se reergueu, continuou e aprendeu, se fortalecendo com aquela experiência do passado. Então guardar culpa de um erro, de algo que fez,
não serve. O passado, ele existe para a gente olhar para trás, aprender com ele e fazer diferente para o futuro, e não para ficar acorrentado lá no passado. E o quinto, né, a quinta e última, né, necessidade, barreira moral que a gente enfrenta é a violência, que Joana de Ângeles vai falar da intolerância. Por conta do nosso orgulho, da nossa vaidade, do egoísmo, a gente tem um processo de interação com o próximo muito violento, da intolerância. A minha religião é a certa, então se a do outro está errada, eu tenho que exterminar. O meu gosto é o melhor, então o gosto do outro tem que ser excluído. O meu time de futebol é o melhor, então eu tenho que agredir o outro torcedor. Isso eu estou trazendo aqui coisas do nosso dia a dia, porque se a gente for para algo mais amplo, a gente vai para as guerras lamentáveis que acontecem na Ucrânia, por exemplo, na faixa de Gaza, de pessoas que se vê no direito de exterminar literalmente o outro, porque tem uma crença, uma posição. A gente viveu há pouco tempo atrás, infelizmente, uma divisão no nosso país por conta de política, da intolerância, de eu não respeitar a opinião do outro e nem como o outro enxerga esse processo de interação que é a sociedade. Então ela vai falar que a gente tem que trabalhar esse orgulho, esse egoísmo para vencer essa intolerância, entender que o mundo é plural, que nem todo mundo vai gostar da mesma coisa, ouvir a mesma música, comer a mesma comida, ter a mesma religião, e que está tudo bem, porque cada coração pulsa no degrau que é próprio. Não concordo, respeito, e a gente segue, irmãos, porque todo mundo aqui é filho e filha de Deus. Só que esse processo todo desse mundo de expiação e prova, a gente vai se aproximando dessa transição planetária, né, que é o que ele finaliza aqui no último parágrafo do livro, Santo Agostinho. Ele vai falar que nessas nossas idas e vindas, nesse processo de compreensão, de evolução, de autoconhecimento, a gente tem que vencer essas barreiras para se melhorar moralmente, para o quê? Igualar essas duas asas do progresso. Usar a inteligência para o bem, usar a tecnologia para o progresso, para que a gente possa um dia fazer com que este mundo não seja mais um mundo de expiação e prova, onde a gente tem que resgatar as nossas faltas, nossos erros, onde a gente vem para passar por reconciliações dolorosas, que a gente faça desse mundo um mundo melhor, um mundo de regeneração. Aí tem um ponto que eu acho interessante, que é quando ela fala que da mesma forma de quando este planeta Terra era um mundo primitivo e recebeu irmãos que vieram de outros mundos para cá, exilados desses mundos, isso vai acontecer na Terra. E tem espírita que morre de medo disso, viu? De um dia desencarnar e não voltar mais aqui para a Terra, reencarnar em outro mundo por aí, o universo afora, e vai ser um mundo primitivo. Só que aí, Santo Agostinho fala algo tão interessante, porque tem gente que fala, meu Deus, então quer dizer que eu corro o risco de ir para um mundo atrasado? Corre, meu irmão. Mas veja pelo lado bom, aqui você é um espírito imperfeito, aqui você é uma... que aperreia todo mundo, que só dá trabalho. Lá nesse mundo primitivo você vai ser um Einstein, vai ser um Pitágoras, um Sócrates. Então vamos olhar para esse lado? Já que eu não consegui ter condição de herdar um mundo de regeneração, pelo menos eu vou para outro mundo primitivo ajudar na construção de um mundo melhor. Mas eu tenho certeza de que todos que estão aqui nessa noite, quem está nos acompanhando em casa, está nessa caminhada firme e forte de autoconhecimento, de esforço para se melhorar, de esforço para compreender os porquês da vida. Senão não seria por acaso de estarmos numa sexta-feira onde está um monte de gente por aí nos seus happy hours, nos barzinhos, nas festas, e a gente está aqui no Centro Espírita porque a gente tem essa proposta conosco mesmo, essa proposta de se melhorar. Então que a gente siga em frente, sempre mantendo a fé, a confiança, a esperança em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Nós não estamos sós, nós estamos amparados por muitos corações que oram por nós, e que nós possamos manter, né, essa caminhada da nossa evolução, lembrando sempre que mesmo que a noite pareça longa, mesmo que as trevas temporariamente cubram o sol, esse sol do Evangelho brilha, e que mais cedo ou mais tarde a luz vai aquecer nossos corações, e que a gente não perca essa confiança de seguir sempre em frente,
E eu encerro parafraseando Martin Luther King, quando ele disse: na nossa jornada evolutiva, a gente tem sempre que seguir em frente, correndo. Quando a gente não puder correr, que a gente ande. Quando a gente não puder andar, que a gente se rasteje. Quando a gente não puder nem se rastejar, que a gente peça para o irmão carregar a gente. Mas que a gente não fique parado, que a gente siga sempre em frente. Era essa a nossa mensagem na noite de hoje. Muito obrigado, muita paz e obrigado pela paciência. Que assim seja.